É o Trump convidando Flávio Bolsonaro para ir para a Casa Branca. Então a gente sabe muito bem como está sendo feita essa negociação do Trump. O Trump está querendo resolver o problema dos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro convidado por Trump. E a gente sabe muito bem para quê, né? A gente sabe o objetivo, que é exatamente poder colocar o PCC e o Comando Vermelho no seu devido lugar. E nós vamos iniciar nosso programa com o pronunciamento do Flávio, que aconteceu agorinha. Agora. Eu estava no telefone com o pessoal lá de Brasília e, de repente, nós já temos Flávio Bolsonaro falando em plenário hoje. É necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. E também qual é a relação que eles tinham com o Lula. Qual é a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. Porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal, amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo, Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT, roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter o mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula, o filho do presidente da República, sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então, esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis, uma série de outros veículos de comunicação, realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. O mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assinou. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa, para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão. É mais uma ameaça ao trabalho da imprensa. É uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos. Para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí, não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes, e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito, porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Assim, é óbvio que eu tenho 3 camadas aqui de análise, né? A primeira, se a produção puder colocar de novo a imagem na tela sem áudio, a primeira análise que eu quero fazer é quais são as pessoas que estão ao lado do Flávio Bolsonaro nesse momento crucial, onde o mundo está de olho no Brasil. Quando eu falo mundo, não é brincadeira, não é hipérbole. A China está de olho no Brasil, a Rússia está de olho no Brasil, o Irã está de olho no Brasil, os Estados Unidos estão olhando tudo isso. A Casa Branca convida Flávio Bolsonaro, que não é presidente, mas entendendo que ele será o próximo presidente, o convidou
A Casa Branca. Trump convidou o Flávio Bolsonaro para ir à Casa Branca. Nesse exato momento, forças internas que não são apenas da esquerda estão trabalhando para que o Flávio Bolsonaro seja igualado ao PT, o PT do narcotráfico, o PT das Farc, o PT do Foro de São Paulo. Essa semana aqui, Caporeto e Juliano, eu relembrei a nossa audiência que as Farc colocava criança para matar crianças em julgamentos internos da guerrilha. Mulheres eram estupradas e essas mulheres estupradas eram forçadas a fazer aborto. Essa é a galera que o PT apoia. A minha audiência nunca, minha não, é a audiência da Timeline. Que o dia que o Ramais estiver aqui sozinho também, a audiência continua sempre a mesma e é maravilhosa essa audiência aqui. Eu ouso dizer que a melhor audiência que nós temos hoje no Brasil é a audiência da Timeline. E aí, a audiência da Timeline sabe muito bem que não existe esse negócio de o Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, como repete o MBL. O MBL, que foi o responsável exatamente por essas mentiras loucas que estão sendo feitas agora, fez isso lá atrás. Pouca gente não sabe, não lembra. Mas Jair Messias Bolsonaro, quando ele foi entrevistado pelo Marco Antônio Villa, ele foi questionado. Jair Messias Bolsonaro, ele foi questionado da seguinte maneira. O Villa pergunta para Bolsonaro: mas e o dinheiro do mensalão? O Bolsonaro, bem puto com ele, falou assim: você sabe que isso é desonestidade. Eu neguei o dinheiro dos mensaleiros. Ah, mas eles colocaram o dinheiro no partido. E o partido, fundo partidário, e foi lá, o fundo partidário, o dinheiro do partido pagou sua campanha. E ele olhando pro Villa e vendo aquela canalice. Porque o PT teve dinheiro dos mensaleiros e da galera da corrupção na conta de cada um dos políticos do PT. E aí, eles estavam fazendo essa falsa equivalência, que aqui, nego não cai nessa falsa equivalência. Isso foi lá em 2018. Bolsonaro sendo entrevistado pelo Villa. Agora repetem, fazem a mesma canalice. E eu quero que você olhe muito bem, você que está em casa nos assistindo, olhe muito bem o rosto de cada político que está ali. Mas também eu quero que você olhe a ausência de alguns políticos. Não adianta dizer, o Ala é chato. A ausência. Não tem como não falar. Eu quero sim comentar a questão do Banco Master, quero sim falar da CPI, quero sim analisar o discurso do Flávio, mas antes, eu preciso fazer esse proêmio aqui, esse preâmbulo, dizer para vocês, isso aqui diz muito sobre a política brasileira, da direita brasileira hoje. Cadê os senadores que não são do PL e que realmente querem a CPI do Banco Master? Eles deveriam estar ali apoiando. Afinal de contas, quando o PT tá querendo enganar o povo, falar mentiras, e não é verdade não. Quando quer enganar, ele tem o apoio do PV, ele tem o apoio do PSOL, ele tem o apoio do PSB, ele tem o apoio de vários partidos de esquerda. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Dentro do PL, qual político que você olhando exatamente esse discurso forte do Flávio, onde ele diz, eu quero Daniel Vorcaro sentado na CPI do Banco Master para ele falar que tipo de relação ele tinha comigo, que tipo de relação ele tinha com Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro, ele pode ser duramente perseguido só por ter falado o nome de Flávio de Alexandre de Moraes, falado o nome de Alexandre de Moraes em tribuna no Senado. Para muitos, isso pode ser considerado como acabou a candidatura do Flávio porque ele falou o nome de Alexandre de Moraes na tribuna, falando que ele quer Daniel Vorcaro, falando qual era a relação que ele tinha com Alexandre de Moraes. E esse é o Flávio Caporeso e Juliano, que o pessoal tá tentando colocar na internet, e quando eu falo pessoal, essa galerinha da direita, querendo colocar como frouxo, como alguém que não está sendo forte o suficiente para poder lutar contra Comando Vermelho, PCC, explodiu Brasília hoje de manhã, que é o Trump convidando Flávio Bolsonaro para ir para a Casa Branca. Então a gente sabe muito bem como está sendo feita essa negociação do Trump. O Trump está querendo resolver o problema dos Estados Unidos. A gente não pode aqui falar para vocês, o Trump está querendo resolver o problema do Brasil. E o Trump não tem nenhuma obrigação de resolver o problema do Brasil, da mesma maneira que o pessoal de Trinidad e Tobago, vamos falar da fronteira do Brasil, né? O pessoal do Paraguai não está esperando ninguém no Brasil resolver o problema deles, o pessoal da Argentina não está esperando ninguém lá do Brasil para resolver o problema deles, Suriname, não tem ninguém. Comenta aí se você sabe como é que tá a política do Suriname. Então nem adianta vir com esse papinho do não, o Trump não quer nada para ajudar o Brasil, não. É óbvio, ele não é presidente do Brasil, ele é presidente dos Estados Unidos da América. Da mesma maneira que nós não queremos um presidente do Brasil indo resolver problemas do Suriname enquanto deixa o problema do Brasil a ver navios. Nós não sabemos como é que tá a situação do Suriname. Nós queremos o Brasil cuidando do Brasil. Pois bem, tá aqui o Trump querendo resolver o problema dos Estados Unidos e para isso ele convidou, não Luiz Inácio Lula da Silva dessa vez, ele convidou Flávio Bolsonaro, convidou o senador Flávio Bolsonaro, sabendo da posição que o Flávio Bolsonaro hoje se encontra na política eleitoral brasileira nesse ano de eleições. Ano de 2026, nós temos o PCC como alvo, a gente tem o Comando Vermelho, várias apreensões em portos em Santa Catarina, em Santos, São Paulo, e portos do Ceará sendo utilizados para escoar a cocaína do PCC, a cocaína das Farc, para a Europa e para os Estados Unidos. E dessa vez, Trump quer conversar com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Pergunta que eu faço diretaça aqui para o Juliano e para o Caporeso. Vocês acham que o Trump convidando Flávio Bolsonaro nesse prazo que ele deu pro Lula é um recado pro Lula? É lógico que é um recado muito forte, um recado muito contundente. Nós presenciamos, né?
essa visita do Lula aos Estados Unidos, a maneira, né, até pela linguagem corporal, mais de 80% da linguagem humana é não verbal. Até pelo posicionamento corporal do Donald Trump ao cumprimentar o Lula, a cara de velório que o Lula saiu dali, porque nós sabemos que, dentre os presidiários, cada 5 votos de presidiários no Brasil, 4 são para o Lula. Então, se tem alguém que não tem interesse em desagradar os seus eleitores, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós sabemos que esse convite para o Flávio é, sim, de interesse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisam combater o narcotráfico latino-americano de drogas. E quem que é a maior organização latino-americana hoje de drogas? O PCC. Muita gente não sabe disso. O PCC ele domina desde a plantação da coca na Bolívia até a exportação de mais de 1 tonelada de cocaína pelo Porto de Santos, que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos. Então, é lógico que esse é um recado duro do presidente Donald Trump contra o crime organizado e uma mensagem claríssima de que nós, no Brasil, hoje, temos um presidente que ele não tem feito um trabalho minimamente sério contra o crime. Recentemente, Alan, eu fiz um discurso na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, falando justamente da questão do Flávio versus o PCC versus o CB, que é o Comando Vermelho. Ele visitou o CECOT, né, o sistema lá de El Salvador do Bukele. Nós presenciamos ali a primeira vez que uma teoria do direito de um alemão chamado Gunther Jacobs foi de fato aplicada, que é o direito penal do inimigo. Existem criminosos que, pelo seu próprio estilo de vida, eles se tornam não um mero transgressor da lei penal, não apenas uma pessoa que está se enquadrando em um núcleo do tipo de um artigo do Código Penal. Não, ele se transforma em um inimigo do Estado. Ele se transforma em um inimigo da nação, porque toda a vida dele é voltada para a prática do crime, e não apenas isso, mas também para a prática da criação de um Estado paralelo. Para essas pessoas, não se pode ter o mesmo peso que outros criminosos comuns têm. Essas pessoas precisam ser tratadas como inimigo, serem jogadas na prisão, e a chave depois tem que ser jogada fora. E a única pessoa que visitou esse modelo em El Salvador e que já falou que deseja o mesmo para o Brasil é o nosso próximo presidente Flávio Bolsonaro. Gente, o Brasil tem jeito.